Olá, hoje nós vamos continuar falando sobre a história da igreja. Jesus foi embora, foi para o céu, está ao lado do Pai, mas antes de ir embora ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem foi clara. E antes dele ir embora, ele disse também: Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 2 de Atos, nós vemos lá que o Espírito Santo desceu sobre 120 que estavam ali no cenáculo, aguardando a promessa do Senhor. Todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro estava ali uma tocha, um homem cheio de Deus. E ele foi pregar o evangelho para aquela multidão que estava ali em Jerusalém. Naquele seu sermão, que durou aproximadamente 10 minutos, 3.000 vidas se renderam a Cristo. Logo depois ele fez um outro sermão, 5.000 vidas se renderam a Cristo. Então a igreja, de repente, ela sofreu um boom, ela cresceu. Muita gente veio, a comunidade dos que criam aumentava a cada dia. Aqueles cristãos da igreja primitiva, eles tinham assim uma prática a ser imitada em nossos dias. Perseveravam na oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam sempre juntos, partindo o pão, comunhão. Coisas que não pode faltar na igreja de hoje. Eles estavam em oração, orando sempre. A palavra que eles pregavam era a mesma que Jesus pregou. Eram fiéis àquela palavra. Era o que eles pregavam, era o que eles ensinavam. E a ceia do Senhor era todo dia. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Isso é a igreja. E a igreja primitiva, ela cativava as pessoas, contagiava com o amor que eles sentiam uns pelos outros. Naquela época não tinha coral, não tinha seminário bíblico, não tinha eventos. Tinha um povo que buscava e adorava a Deus. E isso contagiava. O efeito do Pentecoste foi tríplice. Primeiro, iluminou a mente dos discípulos, dando-lhes um novo conceito de reino de Deus. A partir daquele dia, eles entenderam o que é o reino de Deus. Por 3 anos, Jesus falou desse assunto com eles. Contou parábolas sobre o reino, mas eles não tinham entendido. Mas agora, eles estavam entendendo o que era o reino de Deus. Que o reino de Deus é o governo de Deus. E o governo de Deus começa comigo e com você. Começa dentro de cada um de nós, que se chama pelo nome do Senhor. Que o reino de Deus não é aqui na terra. O reino de Deus é no seu povo. E eles entenderam isso. Um dia esse reino será visível, mas por enquanto ele continua invisível. Ele continua apenas nos servos do Senhor. Segundo lugar, eles compreenderam que esse reino não era um império político, mas um reino espiritual, na pessoa de Jesus ressuscitado, que governava de modo invisível a todos aqueles que o aceitavam pela fé. Então, não era uma questão política, não era um reino político. Jesus nunca falou que precisava ter filhos dele na política para ele reinar. De jeito nenhum. Devem ter servos dele na política? Sim, Daniel foi um deles. Mas Deus nunca falou que isso seria a sua maneira de conquistar o mundo. Não. Pelo contrário, o meu reino está em vocês. E isso os apóstolos entenderam. Terceiro lugar, aquela manifestação revigorou a todos, repartindo com eles o fervor do Espírito e o poder de expansão que fazia de cada testemunho um motivo de convicção àqueles que os ouviam.
Então, quando houve ali aquele movimento do Pentecoste, aquilo revigorou. Todos eles se sentiram cheios de Deus, pregavam o evangelho com ousadia. Até então, a igreja ela é composta somente de judeus. A igreja ainda está dentro de Israel. Eles ainda não saíram. Nós ainda estamos aqui no capítulo 2 de Atos. Capítulo 2, 3, eles não saíram de Jerusalém. E nessa época haviam os hebreus, que eram descendentes de Abraão, e haviam também prosélitos, que eram pessoas que eram de outras religiões e que se tornaram judeus por meio da circuncisão. Nessa época, Pedro era o líder da igreja. Todos honravam Pedro como líder da igreja, grande líder. O cara que foi íntimo de Jesus era o grande líder da igreja. 3 coisas que eles pregavam nessa época. Qual era o assunto deles, né? Na pregação, o que era que marcava a pregação nessa época? Primeiro, Jesus era o Messias. Grande assunto. Até o texto lá de Estevão, quando ele está morrendo, quando ele prega, nossa, ele discorre o Antigo Testamento para mostrar quem é Jesus. Ele está provando ali no texto que Jesus é o Messias. Pedro fez isso, os apóstolos fizeram isso. O tempo todo eles provavam, Jesus é o Messias. Ele é aquele desejado das nações. É aquele de quem os profetas falaram. É ele. Segundo assunto, a ressurreição de Jesus. Todos os apóstolos pregavam a ressurreição de Jesus. E nós precisamos voltar a pregar sobre a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque sem ressurreição, esse evangelho é em vão. A ressurreição é o ponto máximo da nossa pregação. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então esse era um assunto crucial na mensagem dos apóstolos. E terceiro assunto muito utilizado por eles, a segunda vinda de Jesus. Todos eles anunciavam, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Isso fazia com que a igreja primitiva ela tivesse um índice muito alto de santidade. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar e a sua volta não ia demorar. Para eles, Jesus ia voltar assim, rapidinho. Aquilo era muito forte na vida deles. E meus irmãos, quando eu vejo hoje em dia essas pregações, pregando sobre prosperidade, pregando sobre essa vida terrena, pregações que nos fazem querer ficar aqui, isso aí está longe do evangelho. Nem falam mais da vinda de Jesus. Nós precisamos voltar a pregar o que a igreja primitiva pregava. Ressurreição de Jesus, vinda de Cristo. Precisamos voltar a pregar essas coisas. Só tem uma coisa negativa na igreja dessa era pentecostal. Essa igreja ela não tinha um ardor missionário. Eles não saíram de Jerusalém. Eles ficaram presos ali no seu mundinho. Infelizmente, é o ponto negativo deles. Mas amanhã nós vamos continuar a contar essa história. E eu espero por você aqui.